Olá, me chamo Irmã Thaís, tenho 25 anos de idade, sou religiosa e estou na etapa do postulantado em uma comunidade chamada Fraternidade São João Paulo II. É uma alegria imensa ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, da gente beber daquilo que Deus quer nos falar para cada um hoje de forma particular. Mas antes eu convido vocês, onde você estiver, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e reze bem forte essa oração, se você conhece, junto comigo. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Então, o tema que iremos partilhar hoje é O Intercessor Vive na Brecha. Então, primeiro nós vamos entender um pouquinho o que é intercessão. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Portanto, interceder, pedir em favor do outro, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. O Catecismo prossegue assim: na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros e reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal. A palavra intercessão significa intervir. O nosso maior modelo de intercessor foi Cristo. Cristo ele rezou pelos seus, na oração sacerdotal, entregando-os a Deus. Cristo, ali no momento da cruz, rezou pelos seus inimigos que lhe faziam mal, pedindo que Deus os perdoasse. Portanto, todo cristão batizado é chamado a orar uns pelos outros. Mas a alguns, Deus faz um chamado maior, que é a intercessão, um chamado de estar em combate ali, de ser um soldado de Cristo. Eu convido vocês a pegarem a sua palavra em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim: procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim, em favor do país, para eu não o destruir. Mas não encontrei. Palavra da salvação. Aqui, o contexto de Ezequiel era um profeta e ele vivia no exílio da Babilônia. Então, o povo que estava naquele exílio estava em situação de ruína, de destruição. E Ezequiel, através das suas profecias, tentava reconduzir o povo ao coração de Deus, à vontade de Deus. O estar na brecha, se vocês prestarem atenção, a palavra diz assim: procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha. A palavra brecha significa um espaço para a pessoa entrar e intervir. Todo intercessor é chamado a estar nesse espaço, na brecha entre a pessoa e Deus, entre a situação que a pessoa precisa apresentar. O intercessor está no meio e leva essa intercessão, esse pedido para Deus. Quem fez muito isso foi Moisés. Moisés ele estava ali no deserto, junto com o povo, rumo à terra prometida, e o povo reclamava, murmurava que estava com fome, enfim. E o que Moisés fazia? Levava essa oração para Deus, e aí Deus supria o alimento para aquele povo. Então Moisés ele é um ótimo sinal de intercessor. Então, estar na brecha é isso, é estar em oração, é estar no meio. O intercessor é aquele que liga o céu com a terra. E quando eu li essa passagem e rezava por essa partilha, por essa pregação, Deus ele me colocava muito forte que hoje ele está convocando pessoas para esse ministério da intercessão. Pessoas que querem viver na brecha. E ele tem procurado. Porque o viver na brecha não é confortável. Você muitas vezes vai ser atingido ali. Mas nós devemos entender que um intercessor, ele não batalha sozinho. Ele batalha com as forças de Deus. Nós somos atingidos de todo lado, mas não desanimamos. Continuamos firme na nossa fé. Porque temos aquele que está conosco, que é Deus, que é o auxílio, que é o Espírito Santo. E Deus ele tem convocado pessoas a esse ministério, ele tem procurado. Aqui diz em Ezequiel que ele procurou e ele não encontrou ninguém. Porque não é qualquer um que quer estar na brecha. Não é qualquer um que quer
ajudar o outro através da sua oração. O estar na brecha muitas vezes não é confortável, mas é uma graça de Deus. E se é graça dele, ele age na nossa incapacidade, nas nossas misérias, nas nossas fraquezas. Portanto, se você sente dentro do seu coração uma inquietação para esse ministério da intercessão, deixa Deus te atingir hoje, deixa Deus te conquistar. Se Deus fez um chamado para você, não há o que temer. Ainda que você se sinta fraco, com medo, Deus vai ser o seu auxílio, Deus vai ser o seu escudo. Assim como Davi, ele foi ali enfrentar o Golias, e Davi ele era pequeno, Davi ele não tinha recursos. Colocaram, vestiram ele ali com a armadura, só que ele não aguentava, não conseguia nem ficar em pé, porque a armadura era pesada demais. Mas ele tinha a palavra de Deus. O intercessor, ele é chamado a lutar com a palavra de Deus, com a oração. Esse é o nosso recurso. E o viver na brecha não é fácil, mas nós temos o amparo de Deus, a graça de Deus para conosco. Portanto, se você sente essa inquietação, deixa Deus hoje conquistar o seu coração. Deus ele tem procurado pessoas que querem se colocar na brecha, em favor da família, em favor do mundo, em favor dos jovens, em favor dos sacerdotes, em favor da comunidade onde você se encontra, em favor da sua alma para que ela não se perca. Se você aceitar esse convite de Deus, da intercessão, porque Deus ele não é invasivo, ele é cavalheiro, ele vai te fazer um convite, cabe a você aceitar ou não. Nós temos 3 passos. O primeiro passo, você é chamado a amar a oração, a ser apaixonado pela oração, porque a intercessão, ela se dá através da oração. Todo intercessor, ele precisa nutrir uma intimidade com Deus. E a intimidade se dá através do diálogo. O Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer que a oração é um diálogo, e um diálogo amoroso com Deus. A oração ela é combustível para a nossa vida espiritual. A oração ela antecipa, ela prepara. Por isso que sempre que iremos preparar um encontro, um retiro, a primeira coisa que nós devemos realizar é a oração. Em cada passo que a gente vai dar na nossa vida, a oração precisa estar presente, ser um sustentáculo na nossa fé. E a oração ela prepara. Se você aceitar esse convite de Deus, o primeiro passo que devemos realizar é ter um coração apaixonado pela oração. Porque a intercessão, ela vai se dar através da oração, através da intimidade com Cristo. O intercessor, ele é chamado a ter uma intimidade profunda com Cristo. Então, a oração, ela é combustível para a nossa vida espiritual. A oração, ela prepara, ela antecipa, ela vai à frente. Por isso que quando nós realizamos um retiro, uma tarde de oração, seja lá o que for, até mesmo quando nós vamos tomar uma decisão na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, nós precisamos antes rezar, porque a oração ela vai, e ter confiança de que a oração vai preparar tudo. Para orar de uma forma fecunda, segundo o catecismo, nós precisamos ter um coração humilde. E o que significa a palavra humildade? Humildade é reconhecer aquilo que se é. Então, como nós devemos fazer? Devemos chegar diante de Deus e reconhecer como o nosso coração se encontra. Contar para Ele de forma clara, com sinceridade, porque mais vale uma oração sincera, com o coração entregue, do que uma oração belíssima, com palavras riquíssimas e que o coração se encontra fechado. Então, o primeiro passo para uma oração fecunda é a humildade. Reconhecer diante de Deus o seu coração. Se o seu coração se encontra em pecado, se você se encontra angustiado, se você se encontra feliz, se você se encontra triste, contar a Ele. Assim como nós corremos para contar a um amigo um segredo ou uma novidade. Dessa forma deve ser a nossa intimidade com Deus. Como a um amigo que nos escuta, que nos ouve. Dentro da oração, nós corremos o risco de colocar alguns fardos. Então, o primeiro fardo é achar que, até mesmo dentro do nosso ministério de intercessão, achar que devemos realizar diversas orações prolongadíssimas
achando que dessa forma Deus ouviria mais depressa, quando na verdade mais vale 5 minutos na presença de Deus com o coração entregue do que 1 hora com o coração desconfiado se realmente Deus vai fazer ou não. Então, não importa aqui a quantidade das nossas orações, mas a qualidade das nossas orações. E aqui eu não quero dizer que você não possa, realizar várias orações durante o dia. Sim, você pode, mas coloque o seu coração em cada uma delas. O intercessor, ele não é aquele que muda a vontade de Deus. Nós não mudamos a vontade de Deus através da nossa oração. Não, pelo contrário. A nossa vontade tem que estar em consonância com a vontade de Deus. Por isso, quando nós vamos rezar, entregar alguém, a situação da pessoa para Deus, primeiro ponto que a gente precisa dizer é que seja feita a vontade de Deus. É que seja feita a vontade de Deus, pedir a conversão da pessoa, porque nós sabemos que o que Deus deseja é a mudança de coração, é a conversão, é a santificação da pessoa. Então, de nada adianta Deus intervir numa situação, exemplo, uma situação de doença, se aquela doença está sendo objeto de santificação para a pessoa, se aquela doença está sendo permissão de Deus para aquela pessoa. Portanto, sempre que nós formos entregar alguém para Deus, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Nós estamos ali na brecha intervindo e não querendo mudar nada. Deixemos Deus ser Deus na nossa vida e Deus ser Deus na vida das pessoas. Amém? Então, um intercessor, ele precisa ser apaixonado pela oração, tendo qualidade na oração. E também existe outro fardo da oração que eu esqueci de dizer, que nós corremos o risco também de fazer da oração como se fosse uma lista de supermercado. Então, eu vou lá, pego o meu carrinho de supermercado, pego um alimento e quito da lista. Durante o meu dia, rezo o terço, quito da lista. Como se a nossa oração fosse uma lista de supermercado e no final do dia a gente olhasse para aquela lista e ficasse satisfeito porque cumprimos tudo aquilo que deveríamos cumprir. Não. O nosso diálogo com Deus não deve ser dessa forma. Nosso coração deve ser apaixonado em estar na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a finalização do que com o meio das coisas. Estamos preocupados mais em terminar logo as nossas orações do que com o processo de rezar, o processo de estar com Cristo, de ter um coração apaixonado. Por isso hoje, se você é intercessor ou se você sente esse chamado, deixe o seu coração ser apaixonado por Cristo. Tenha comunhão com Ele, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Lógico, durante o seu cotidiano, no tempo que der, visite, faça orações, tenha os seus momentos de orações, tenha predileção por estar com Cristo. Segundo passo para uma intercessão fecunda e para que nós consiga estar de pé diante da brecha, é ter compaixão. Compaixão é sofrer com o outro, é se compadecer. Cristo, ele fez isso muito bem. Ele se compadeceu de Maria Madalena quando livrou ela dos 7 demônios. Cristo se compadeceu dos leprosos que estavam a caminho. Cristo, ele curou muitos ali. E nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo. O intercessor é chamado a ter compaixão pelo outro, porque de nada adianta rezarmos pelo outro se nós não tivermos amor. E aqui é um ponto importante para quem se sente chamado a esse ministério. É pedir para que Deus nos dê amor quando nós formos rezar por um encontro, por uma pessoa, por uma situação. Sabe, Senhor, coloca amor no meu coração para que eu possa rezar por aquela pessoa movida pelo amor. Porque se não for movida pelo amor, o inimigo entra. O inimigo entra nas nossas fraquezas, entra nos nossos conflitos. Por isso, sempre que a gente vai interceder, é necessário e importante estar em estado de graça. Senão o inimigo vai agir. Ele é astuto, ele sabe o ponto onde nós nos sentimos fracos. Portanto, o intercessor é chamado a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Existe um santo chamado São Maximiliano.
Esse santo ele foi um padre franciscano e ali na época nazista ele foi capturado pelos soldados, tudo, e ele foi levado a um campo de concentração. E nesse campo de concentração ele se ofereceu para ir ali na câmara de gás no lugar de um pai de família. Então ele deu a vida pelo aquele pai de família. E diz os relatos que quando ele estava ali naquele local, ele encorajava as pessoas que estavam a morrer de uma forma digna. São Maximiliano ele foi conhecido como mártir da caridade, o mártir da compaixão. Ele deu a vida ali pelo aquele grupo de pessoas. Nós, intercessores, somos chamados a dar a vida também. Nossa, irmã, mas como que eu vou dar a vida, né? Dar a vida através da sua oração. Talvez no lugar onde você está inserido, existam pessoas que estão passando sofrimentos terríveis e que precisa de alguém que se coloque na brecha, precisa de alguém corajoso, assim como São Maximiliano foi ali a vítima. Precisa de alguém que vá, que entre na brecha e leve o seu pedido para Deus. Deus ele não precisa de nós, intercessores, mas Ele quis, por compaixão, Ele quis precisar de cada um de nós, de cada ser humano. Portanto, peçamos a Deus essa graça de ter um coração semelhante ao dele, de ser imagem e semelhança dele. Terceiro ponto, para que você consiga estar na brecha, viver na brecha. Eu achei interessante esse tema porque o intercessor vive. Então o intercessor ele não se coloca quando ele quer na brecha, não, ele é chamado a viver, a estar 24 horas em oração. O terceiro ponto é a coragem. O intercessor é chamado a viver na brecha, não se colocar de vez em quando, não. Ele vive, literalmente, ele está em constante oração. Um exemplo prático que eu posso trazer para vocês da minha vida é que nós, irmãs, temos as funções da casa. Então, cada semana uma irmã fica cuidando de um cômodo. Essa semana eu fiquei responsável por limpar a paróquia. E estava eu lá na secretaria, limpando os livros, quando eu avisto um papelzinho no chão, peguei, abri o papelzinho, e tinha uma carta de uma moça para Deus pedindo um emprego. E eu fiquei tão comovida com aquela carta, eu peguei e fiz uma oração, entregando para Deus. Fiz a oração, continuei limpando a secretaria, e quando eu penso que não, chega uma irmãzinha falando que estava muito cansada, atarefada por conta da Semana Santa. E eu perguntei para ela, eu falei, irmão, o que eu posso fazer pela senhora? Porque eu também estava muito atarefada, então não conseguia ajudá-la, né? De forma, assim, concreta, de forma física. E ela falou, irmã, reza por mim. E ali aquela irmã foi terminar as tarefas dela e eu fiquei ali na secretaria entregando ela. Então viver na brecha é isso, é viver em constante oração. Deus vai incomodar o seu coração para que você reze pelas pessoas. Deus vai confiar em sua mão corações, almas. E Ele te chama a cuidar, a zelar através da oração. Então o intercessor é chamado a ter coragem. Somos soldados de Cristo. Soldados que estão em constante batalha. E lembrando que nós não lutamos sozinhos, lutamos com as armas de Cristo. Há um filme muito interessante que é Até o Último Homem. Eu indico muito que vocês assistam. E basicamente é um moço que ele quer servir no exército como médico. Porém, ele não pega em armas. Ele é adventista, se eu não me engano. E aí ele tem, né, esse aspecto de não querer pegar em armas. Ele vai, entra pro exército, chega a entrar em combate ali e ele não vai com arma nenhuma. Mas ele faz uma oração muito bonita, que é: Senhor, me ajude a salvar mais um homem. E ali ele vai salvando as pessoas, sem arma nenhuma. A arma dele foi a oração. A nossa arma na intercessão não é as nossas forças físicas, a nossa força humana, porque se nós formos lutar por nós mesmos, a gente não consegue. A nossa arma é a palavra de Deus, que é o escudo da fé. Em Efésios diz assim, Efésios 6, capítulo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força.
Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregados todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador, que eu proclame com toda a ousadia, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Talvez diante de todos esses pontos que a gente expôs aqui, você se sinta com medo. Você pense, nossa, eu me sinto até chamado a esse ministério, mas eu não tenho coragem. Lembre que não é pelas suas forças. Deus hoje ele deseja derramar a graça da ousadia de estar em constante combate, de ser um soldado dele. Deus ele tem procurado e ele continua a procurar corações que queiram se assemelhar ao dele. Porque se Deus é o grande intercessor, nós também somos chamados a ser, a exemplo dele, a seguirmos os seus passos. Portanto, não tenha medo se você se sente chamado, não tenha medo de renovar também o seu ministério a esse chamado tão importante que Deus nos fez. Convido vocês a colocar a mão no coração novamente, feche os teus olhos e de forma rápida, simples e profunda, nós queremos entregar, Deus, diante de Ti, todos os corações daqueles que estão a escutar a Tua palavra no dia de hoje, daqueles que sentem o coração queimar por esse ministério. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas derramar a graça da coragem, a graça da ousadia em ir, em anunciar o Evangelho. Que o Senhor possa derramar a graça da compaixão, de termos um coração semelhante ao Teu, Senhor. Um coração que amava, um coração que se doava. Que o Senhor possa derramar sobre nós a graça da intimidade profunda, pessoal contigo. Que Tu possa, Senhor, mandar o Espírito Santo sobre todos aqueles que assistem, que acompanham esse vídeo, e que eles possam ser inflamados pela ação do Teu Espírito Santo e impulsionados aí a Te anunciar, impulsionados a cuidar dos corações que o Senhor confia a cada um. Que Tu, Nossa Senhora, Nossa boa Mãe, possa interceder por todos nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo, a palavra de Deus, que você possa ser incomodado, impactado pelo Evangelho. Deus abençoe.